Uma pessoa aguardava a chegada do pastor. E logo que o pastor chegou, foi comunicada pela secretária ao homem, e antes que o pastor pudesse entrar, o homem colocou-se de pé, olhou o pastor de cima a baixo e falou: vejo que é um homem de Deus. E o pastor fez uma pergunta: por que você acha que eu sou um homem de Deus? E ele falou: pela ponta do seu sapato. Os seus sapatos, as pontas estão arranhadas. E isto indica que você é um homem de oração. E o pastor falou: não, é porque eu ando bastante e as pontas dos meus sapatos estão ralados. Como você distingue um homem de Deus? Como você percebe alguém que é um servo do Senhor? O que nós podemos usar como aferição para percebermos que estão diante de um homem de Deus? Se nós formos olhar para o texto que nós lemos, e se nós formos olhar o exterior, aquilo que o homem pode apresentar, eu vou dizer que o homem de Deus se qualifica como sendo uma roupa vestidos de pelo, com lombos cingidos com cinto de couro, porque essa era a aparência, a descrição da vestimenta do homem de Deus, do profeta Elias. E certamente, se nós encontrássemos alguém andando pelas ruas aqui do Riacho Fundo de Brasília, com roupa, de pelo de um animal, com um cinto de couro bem largo, poderíamos imaginar que ele não era bem um homem de Deus, ele era um louco, um lunático. Primeira coisa, se fosse nesse período que está um calor insuportável. Mas também de ver que não combina. O que nós queremos deixar bem claro é que julgar pelas aparências, tentar descobrir as qualidades simplesmente pelo aspecto exterior daquele que é um homem de Deus, nós podemos incorrer em um erro muito crasso, muito grande. Estamos aí às portas, no próximo domingo nós teremos uma eleição para presbíteros e também para presbítero e diáconos. E é importante que a gente distingua muito bem as características, os sinais, aquilo que são, na verdade, marcas registradas de um homem de Deus, daquele que serve ao Senhor com integridade, com inteireza de coração. É lógico que o texto que nós lemos e outras passagens, se nós continuarmos, principalmente no segundo livro de Reis, nós vamos perceber que um homem de Deus ele é caracterizado pela a vida que ele leva em obediência a Deus, a palavra dele, e como ele manifesta isso no dia a dia diante das pessoas. É interessante porque no Velho Testamento a expressão homem de Deus geralmente era usada para qualificar um profeta, aquele que deixava a sua vida comum e passava a dedicar-se integralmente ao ministério profético do Senhor. E nós vamos também perceber, logicamente, o Velho Testamento nos ensina isso, de que o homem de Deus, ele não nascia assim, mas ele era forjado, ele aprendia, ele crescia, existia uma escola. É tanto que quando nós seguimos, nós vamos perceber que Elias vai ser assunto aos céus, e agora, então, o manto dele passa para aquele que era um discípulo dele, aquele que vai acompanhá-lo, e vai poder, então, agora dar continuidade a este ministério. Existiu o que nós podemos falar, aqueles que eram os aprendizes de profetas, que caminhavam com o profeta, que estavam do lado do profeta, e aí davam continuidade ao ministério deste profeta. Queridos, é sobre isso que nós queremos meditar nessa noite, não na vestimenta, não no traje exterior, não no tamanho do cabelo, nem na roupa, nem na ponta do sapato, porque se assim fosse, eu engraxo sempre o meu sapato, dificilmente eu seria reconhecido como homem de Deus, não é isso? Mas existem marcas, sinais que são muito mais importantes, claras, e devem ser bem perceptíveis às pessoas, inclusive uma pessoa que talvez não seja nem crente. A palavra de Deus nos fala da experiência daquele que continuou o ministério de Elias, o Eliseu, quando nos fala que ele passando numa cidade lá,
de Sunem, ele fala que uma sunamita viu, convidou para chegar até a casa, e depois falando para o marido, vejo que este homem que sempre passa aqui diante da nossa casa é um homem de Deus. Não era simplesmente pelo exterior, mas tinha muito mais coisa, e é isso que nós gostaríamos então de estar descobrindo. Primeiro lugar, que nós vamos estar destacando aqui, o verdadeiro homem de Deus, tá? Ele, dentre sinais, né, uma qualidade bem visível, e que nós podemos perceber isso no dia a dia, é que o verdadeiro homem de Deus, ele tem autoridade na pregação, no anúncio, na proclamação, na mensagem que lhe é dada, porque é interessante que o profeta aqui, Elias, ele recebeu uma ordem de Deus, uma mensagem de Deus, e há um confronto de mensageiros aqui. O rei fica doente e manda mensageiros consultar então um Deus que na verdade nunca tinha feito nada por Israel. Ele tinha percebido, podia na verdade ter aprendido isso, porque o pai dele, a mãe dele, na verdade renderam-se, adoraram a Baal, colocaram Israel, né, aos pés de Baal, e Israel estava indo de mal a pior. Vimos que os profetas de Baal, como o Deus Baal, foi ultrajado, humilhado, quando o homem de Deus fez um confronto ali com os 400 do poste de ídolos, e com os outros 450, 900 profetas, homens de Baal, e eles saíram humilhados quando Elias fala, gritem, talvez o Deus de vocês estejam dormindo, e aí vocês vão acordá-lo, então saiu de viagem. Quando chegou a vez, ele falou o seguinte, coloca água. Colocaram, ele orou a Deus, desceu fogo do céu e queimou o holocausto. Se fôssemos olhar a grosso modo, essa questão de descer fogo do céu seria uma grande característica do homem de Deus. E quem dera que os homens de Deus pudessem ter, na verdade, esse poder de mandar descer fogo do céu. Isso é brincadeira, né, gente? Eu estou brincando. Eu estou brincando, né? Por favor, não fique receoso disso não, porque a gente sabe que teve um propósito muito bem definido lá no Velho Testamento, sinal, mas o que chama atenção é um confronto de mensageiros, mensageiros do rei, porque fala que o rei mandou mensageiros até um Deus que nada podia fazer, que nunca tinha feito, muito pelo sinal, a morte da mãe, tá, ali, do rei, tá, Acasias, foi trágica, a morte também do seu pai foi trágica, não pôde fazer nada, alguma coisa. E agora, então, ele continua ainda buscando neste Deus falso, nesse Deus que nada pode fazer pela família real e muito menos por Israel, e ainda ele continua confiando. Manda os mensageiros, e os mensageiros estão a caminho, quando de repente Deus manda o homem de Deus, Elias falou o seguinte, sai de encontro aos mensageiros encaminhados, enviados pelo rei, que estarão indo até consultar o Deus Baal, com respeito à enfermidade e à doença dele. E é interessante que isso desmontou os mensageiros, porque os mensageiros, eles, na verdade, eles não podiam, em hipótese nenhuma, voltar sem entregar a mensagem. É tanto que quando eles retornam, o rei fala, mas vocês já voltaram? Vocês são eficientes demais, né? São rápidos demais. E ele fala, não, rei, não foi bem assim não. O negócio é que a gente estava indo, de repente veio um homem contra a gente e falou tudo que está acontecendo e falou para a gente voltar. E ele falou para voltar, e nós voltamos trazendo essa mensagem. Quem era este homem que havia dado uma mensagem, e em nome de qual Deus havia dado essa mensagem, que agora estava sendo levada para o rei pelos mensageiros, que saíram com um propósito bem claro, bem definido, de levar a mensagem para os profetas, agora de um Deus falso. Certamente eles ficaram intrigados. Certamente eles ficaram receosos de continuar e retornam e chegam diante do rei, não é? E quando então o rei fala, o que há, por que voltastes? Eles responderam no versículo 6, um homem nos subiu ao encontro e disse, ide e voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom,
Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas em falta morrerás. E o rei fica. Quem tem a audácia de dar uma mensagem dessa, de fazer com que vocês possam voltar com uma ordem que foi dada por mim, para que vocês pudessem ir consultar esse Deus, e vocês voltam e trazem uma mensagem grosseira? Quem, na verdade, disse isso? Qual era a aparência do homem no versículo 7, que veio ao encontro e lhe falou tais palavras? Como era esse homem? E eles responderam: era um homem vestido de pelos, com lombos cingidos, de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, tesbita. Esse profeta é duro. Já trouxe ruína para os meus pais, agora traz ruína para mim. O rei Acabe não consultava mais o Deus de Israel, porque ele sempre falava uma coisa: sempre que eu mando consultar o Deus de Israel, a mensagem do Deus de Israel através do servo dele, do homem de Deus, Elias, é uma mensagem dura contra mim. Na verdade, esse profeta, ele é um profeta político, ele quer me destruir, ele quer acabar com o meu reinado, ele quer acabar com a minha vida, ele só fala coisa ruim contra mim. Mas Elias não poderia deixar de proclamar, de anunciar, e ele fala com autoridade, com convicção. E a gente fala: mas tudo bem, para mandar recado para o rei, até eu mando, né? Para mandar recado para os outros, até eu mando, né? Aí falou o seguinte, né? Então, vamos atrás dele. Mandou o capitão com 50, não conseguiu nada. Mandou outro capitão com 50, não conseguiu nada. Mandou outro capitão, conseguiu e veio. E o versículo, então, nos diz, então, Deus falando: desce com este, não temas. No versículo 15: e disse a este: diz o Senhor, por que enviastes mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste não descerá, mas em falta morrerás. Ele não negou fogo nem diante do rei. Ele não titubeou nem diante do rei. Ele não mudou a pregação, a mensagem, nem diante do rei. Ele sabia muito bem que aquela mensagem poderia custar a própria vida dele. Mas agora não. Confiado no Deus Todo-Poderoso de Israel, confiado naquele que tem todo o poder, e não só sobre, né, os deuses, mas inclusive também dos reis, porque a palavra de Deus fala que Deus coloca o rei na sua mão e fala: desce, não temas. Pode ir lá e manda bala. Fala o que tem que falar, fala o que o rei precisa ouvir. E ele foi tete a tete, falou com o rei, e o rei, na verdade, nada pôde fazer, porque acima de qualquer homem, acima de qualquer Deus, acima de tudo e de todos, existe o Deus Todo-Poderoso. Tem autoridade, não é o que você quer falar, não é o que eu desejo falar, não é o que eu penso, mas é o que a palavra de Deus nos manda. Ter autoridade em proclamar. Vivemos dias difíceis, onde a palavra de Deus está correndo o risco de ser amordaçada, onde nós, na verdade, poderemos pagar um preço altíssimo por proclamar a palavra de Deus e anunciar a mensagem do Senhor, mas a palavra de Deus nos diz claramente como Deus foi com o homem dele, como foi com Elias também é conosco, e disse: vai, fala e não te cales, desce, continue, pregue, vai, anuncie. Mas, por favor, meu irmão, Deus não está falando para você pregar a mensagem que você imagina, não a mensagem que você deseja. As pessoas não precisam, as pessoas não querem, e não tem efeito nenhum a mensagem que você proclama segundo o seu querer. Nós devemos anunciar a palavra de Deus. Deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar por ela mesma. Cite a Bíblia. Coloque a Bíblia. Não é o que você pensa.
O que você pensa, o que você fala, o que você diz, pode ser questionado, mas diga, assim diz a palavra do Senhor. Sobre tal assunto, assim diz a palavra do Senhor. Sobre isso que está acontecendo, assim diz a palavra do Senhor. Não é que eu penso, que eu imagino, não, é o que Deus, na verdade, na palavra dele revela. E é isso que precisa ser dito. Porque quem se rebelar contra essa mensagem está se rebelando contra o próprio Deus. E todo aquele que se rebela contra Deus, na verdade, vai sofrer. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele diz: dura coisa recalcitrares contra os aguilhões de Deus? Então, tenha autoridade na pregação da palavra, na pregação bíblica. Deixe a palavra de Deus falar. Faça como servo dele, como Elias. Proclame a palavra do Senhor. E é interessante, né, que você tenha uma porção das Sagradas Escrituras, que você tenha, né, lá uma Bíblia. Hoje nós temos até mesmo uma biblinha com alguns versículos, né, e use a oportunidade não para falar o que você pensa e o que a igreja pensa, porque isso aí a pessoa pode questionar, mas diga, assim diz a palavra do Senhor. Assim diz Deus na palavra dele. Então, tenha autoridade na pregação, isso é, confronte tudo e todos com a Bíblia. Somente com a Bíblia, pela Bíblia. Isso que é importante. Segundo lugar, o verdadeiro homem de Deus, além de ter autoridade na pregação da palavra de Deus, ele também tem convicção da missão para a qual ele foi designado. Meu irmão. Não é fácil assumir ou obedecer a Deus. Vivemos em um mundo caótico, difícil, e não há possibilidade nenhuma de pregarmos uma mensagem adulterada, falsificada, superficial ou amolecida, ou uma mensagem que, na verdade, possa ser sintética. Não. Hoje nós vivemos em um mundo onde aquilo que é sintético está tomando lugar. De repente você compra uma garrafa de suco, está lá falando laranja. Aí quando você vai olhar, 0,5 de suco de laranja. O que significa isso? Parece que abriram uma laranja e deram 2 pingos lá dentro, né? Na verdade não tem nada de laranja. Aquilo ali é pó, é química, é simplesmente pozinho, como o pessoal, como a minha esposa costuma falar, é pó da morte, né? Aí, pessoal, quando fazia nos acampamentos aquele panelão, né, de suco, não é isso? Né? Aquele panelão, não, agora nós, diferente. Agora, irmão, cuidado. Hoje está se pregando, né, falando acerca, quando você compra um carro com bancos de couro sintético. Que banco de couro sintético nada, aquilo é curvinha, aquilo é imitação. Mas não, hoje eles mudaram, é couro ecológico. Não se mata mais vaca nem boi para fazer agora, né, revestimento, porque não é bom. Não é bom o tanto de carne que o pessoal come, não é isso? Para onde que vai o pelo? Para onde que vai a pele, nesse caso ali? O que nós queremos falar é que ter convicção. E hoje nós estamos vendo que a própria Igreja de Jesus Cristo está agora usando de meios, de mecanismo para pregar a palavra de Deus, principalmente quando nós vemos um evangelho que tem sido pregado onde não se fala mais de pecado, onde o evangelho apresenta as pessoas dizendo sempre sobre a possibilidade, não é nem a possibilidade, é a certeza de que estarão mudando de vida e que estarão progredindo e rapidamente. É a famosa, famigerada teologia da prosperidade. Nós não somos contra a prosperidade, nós somos contra a teologia da prosperidade. Porque nós sabemos muito bem que aquele que serve ao Senhor acaba sendo abençoado e acaba prosperando. Por quê? Não fuma, não bebe, não joga, não usa o dinheiro para as coisas banais, coisas fúteis, muito pelo contrário. E a gente percebe que vão se multiplicando com a bênção de Deus. Tem convicção da missão, não vamos fazer com que a missão da igreja possa ser uma missão onde a gente possa estar, na verdade, pregando o evangelho ou levando adiante alguma missão que não seja a missão integral. E a missão integral é muito clara, não há possibilidade nenhuma de salvação,
não existe felicidade longe de Jesus Cristo. E hoje nós estamos vendo acerca até mesmo de curso de disciplina, né? Curso de felicidade em universidades. Inclusive, né, aqui mesmo em Brasília, na UNB, recentemente teve uma turma que abriu e estourou, que a disciplina era sobre felicidade. Bozo também foi uma pessoa muito feliz, apenas na aparência, porque por trás usava drogas e drogas pesadas. Inclusive teve um filme falando da vida dele, marcada pelas drogas e pela imoralidade. Até que ele passou mal, caiu no banheiro, e um homem de Deus, que era lá um porteiro, acabou, movido pelo Senhor, entrando, tinha algum recado, a porta estava só encostada, ele abriu e deu tempo de encontrá-lo e socorrê-lo. E a partir dali foi o início de uma transformação na vida dele. A nossa missão é clara, é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação, falar que ainda há esperança para o perdido, para o pecador, e somente Jesus Cristo salva, e há um único mediador entre Deus e os homens, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, a saber, Jesus Cristo, o homem. A missão que nós não podemos parar, que chegou até nós, e nós recebemos agora a responsabilidade de continuá-la. Onde nós estamos vendo que a igreja precisa ser acordada, despertada, para continuar a proclamar as boas novas da salvação. Tem se criado uma imagem de que novas leis vão reverter o quadro do nosso país, que leis mais justas vão trazer mudança. Meu irmão, minha irmã, querido visitante, se lei mudasse o coração do homem, os 10 mandamentos já teriam mudado há muito tempo a vida de muitas e muitas pessoas. Existe sim o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a transformação. Onde o Evangelho é proclamado, onde a palavra de Deus é anunciada, onde o Evangelho floresce e cresce, as transformações acontecem. A missão da igreja continua a mesma. Ser sal da terra, ser luz do mundo, proclamar a alto e bom som que só Jesus Cristo salva. Não podemos, de forma nenhuma, fazer concessão nem abrir mão dessa mensagem. Se assim fizermos, estaremos comprometendo a missão, e nós somos mensageiros, somos porta-vozes do Senhor, somos arautos do Senhor. Nós não temos, de forma nenhuma, autoridade em mudar a mensagem do Deus vivo. Acho muito bonito aquele hino que fala, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, né? E fala sobre a pátria celestial, né? E fala sobre a mensagem que nós devemos proclamar. Eis a mensagem que nos deu. Nós sabemos qual é a missão, nós sabemos qual é a mensagem, e por isso nós não temos de forma nenhuma justificativa para não continuá-la, sob o peso de pagarmos seriamente as consequências no nosso próprio país e também de perdermos inúmeras bênçãos espirituais. É importante a gente perceber que a mensagem tem que ser proclamada. Não importa que isso possa custar a nossa vida. O profeta Elias sabia do risco, mas o importante é pregar. Como assim os apóstolos falaram diante do Sinédrio, importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo que isso possa ser algo que custe grande peso na nossa vida. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, deixarmos de proclamar, de anunciar. A missão foi entregue. Foi passado. E nós temos agora a responsabilidade de proclamá-la, de anunciá-la. Terceiro lugar, o verdadeiro homem de Deus, além de ter autoridade na pregação, ele tem também convicção na missão, mas ele também tem misericórdia na ação. Meu irmão, é muito importante as duas primeiras características, os dois primeiros sinais. São extremamente visíveis e chamativos.
Mas aqueles 2 primeiros, sem o terceiro, se torna uma coisa cruel, pesada, árdua, difícil. Quando a gente olha para os 2 primeiros capitães que chegaram diante de Elias, a palavra que eles proclamam é muito clara. No versículo 9, homem de Deus, o rei diz, desce. Eu nunca vi nenhum militar falar de forma muito tranquila. Eu recordo que tive a oportunidade de servir a pátria por longos 7 dias. Não é isso? Você está rindo, eu não sei se você serviu, né? E o meu desejo é, você que riu, ainda mais que é jovem e adolescente, que sirva durante 7 anos. Não é isso? Isso é brincadeira. Não fique com medo, não é brincadeira. Mas também, se tiver que servir, meu irmão, seja bem, sirva, porque você, na verdade, também, né, é algo muito bom. Vai aprender muitas coisas boas, né, Balgrates? Não é isso? Balgrates serviu durante 1 ano, foi isso? Né? Não quero pensar em questão de 1 ano, mas talvez 7 dias vale muito mais do que 1 ano. Né? É brincadeira. Mas o que eu queria falar era o seguinte, nenhum homem, e eu falo isso enquanto estava lá, as ordens que vinham eram sempre em um tom pesado. Eu não esqueço quando nós fomos, eu e meu sobrinho, que era da mesma idade, e chegamos em um ginásio onde estavam sendo divididos para saber em qual companhia iriam. E aí foram chamados nossos nomes, e estava uma chuva torrencial, mas chovendo canivete. E quando nós chegamos para descer, muitos estavam parando, e aí o que acontece? Parece que era um sargento, eu acredito que sim, que ele, quando o pessoal chegou na porta, assim, parou, ele veio assim, pegou, e foi empurrando e jogou o pessoal tudo lá na chuva. E gritando e xingando, explodindo. Teve uma hora que ele, porque estava molhado, né, o coturno, ele escorregou e caiu de testa, né? Ainda bem que estava com capacete, na escada. E eu falei para o meu sobrinho, vamos passar agora, porque depois que ele levantou dando só, pá, vai. O pessoal ficou arregalado, o pessoal ia, podia, na verdade, ser até um abismo, que o pessoal ia se jogar ali, né? Eu nunca vi um militar falando, não, por favor, né, vamos ajudar aí, né, não sei o que lá. Homem de Deus, o rei mandou, desce. Versículo 9. Versículo 11, foi o outro. Homem de Deus, assim diz o rei, desce e depressa, sem moleza. Mas aí, Elias virou e falou assim, sou homem de Deus? Então tudo bem, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 aí. Pá! O outro, sabendo disso, o segundo foi lá e falou, homem de Deus, o rei falou para você descer depressa. Sou homem de Deus? Desce fogo do céu, consome você e os seus 50. Veio o terceiro, sabendo o que estava acontecendo, e eu imagino quando as pessoas estavam sendo, né, escolhidas para essa missão, né, a vontade, a disposição deles, né, vamos lá, vamos, somos 50, nós somos fortes, é só um, né? Coitado, falou, olha, né, avisa logo lá em casa que se a gente não chegar, o churrasco aconteceu, né? E aí fala o seguinte, esse chega lá, olha a diferença. No versículo 13, tornou o rei a enviar pela terceira vez um capitão de 50, com seus 50 homens. Então ele subiu e ele disse, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida desses 50, teus servos. Tudo leva a crer que aquele homem tinha um temor de Deus. E ele sabia que Elias, como um homem de Deus, era tremendamente usado pelo Senhor. E o que ele faz? Elias, como um homem de Deus, usa da misericórdia.
Uma característica de um homem de Deus, de um servo do Senhor, é também ter misericórdia do pecador, dos perdidos. De achar que as pessoas precisam também de conhecer, e aqueles que já conheceram a Cristo, que também precisam continuando a ser alvos da misericórdia de Deus. O homem de Deus, ele nunca pode ter a pretensão de achar que é superior ou melhor do que ninguém. E o homem de Deus tem que ter a convicção de que ele foi escolhido não porque ele merece alguma coisa, mas foi a graça de Deus que o escolheu. Um pastor, um presbítero ou um diácono, seja qual for o cargo de oficial na igreja, não torna ninguém superior ao outro. Muito pelo contrário. Se torna servo. Se torna aquilo que nós podemos falar, aquele que está à disposição do reino do Senhor. E ouvindo isso, diz o anjo do Senhor, desce com este e não temas. Deus poderia ter falado para Elias ter descido com o primeiro. Deus poderia ter falado com Elias para ter descido com o segundo. Mas o terceiro tinha uma qualidade que os outros não tinham. A humildade, a sujeição ou submissão diante de uma autoridade. Ele sabia que ele tinha certa autoridade sobre Elias, mas no que tange ao lado espiritual, Elias tinha autoridade sobre ele. É lógico que essa autoridade foi dada por alguém, e toda autoridade dada também, na verdade, precisa de prestar, nesse caso aí, né, de estar criando também o que nós podemos falar, né, criando aquilo que a gente fala, está prestando, está também agora correspondendo, e aquilo que a gente fala de estar diante daquele que incumbiu a tarefa, a missão, ele também tem a responsabilidade de se explicar. Exercer misericórdia é uma qualidade, uma virtude, uma bênção também do líder cristão. Porque, da mesma forma que aquela pessoa pode ter errado, nós também poderíamos ter errado. E aquela pessoa que necessita da misericórdia do Senhor, ela precisa também ser abençoada. Elias não era arrogante, muito pelo contrário. Aqueles dois primeiros que vieram, sim, eram arrogantes. E toda arrogância diante do Senhor cai por terra. Mas quando existe sinceridade, quando existe humildade, existe uma compreensão genuína. E tudo acaba sendo resolvido a contento. Elias desceu com aquele capitão e seus 50 homens, nada aconteceu àqueles homens, nem ao capitão, e nada aconteceu com Elias. Quando a gente olha, a gente poderia falar, quais seriam as características que marcam o homem de Deus? Espero que você não esteja olhando para a ponta do sapato, nem para o tamanho do cabelo, nem para o tipo de roupa, nem para o comprimento da barba, nem muitas outras coisas. Mas que, quando você tiver que escolher votar em alguém para o oficialato, você pondere nessas características que são importantes. Essa pessoa tem autoridade no anúncio da palavra de Deus, na pregação. Ele é um verdadeiro homem de Deus com autoridade para pregar. Ele tem convicção de que foi chamado para desempenhar uma missão gigantesca. Será que também ele tem misericórdia para manifestar no dia a dia? Como nós falamos no começo, um homem de Deus não nasce pronto. Elias precisou aprender, crescer, mas se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento. Talvez nós não sejamos os maiores pastores, os maiores presbíteros, os maiores diáconos da nossa atualidade, mas que Deus possa colocar
sobre a liderança da igreja, aquilo que nós falamos, a consciência, de sermos achados fiéis, para que quando Jesus Cristo voltar, possamos ouvir do nosso Senhor, do Senhor da Seara, aquele que na verdade nos chamou, a palavra que tanto nós aguardamos. Vinde, benditos do meu Pai. Vocês foram fiel no pouco, vocês foram zelosos como líderes da igreja. Venham, porque sobre o muito te colocarei. Vamos aproveitar durante toda essa semana, já temos falado disso da semana que passou, vamos continuar orando a Deus para que possa nos abençoar na escolha dos novos ou da reeleição de oficiais. Lembrando que os nomes serão indicados. E antes de você indicar qualquer nome, nós gostaríamos que durante essa semana você indicasse, em primeiro lugar, em oração a Deus. Senhor, eu tenho esses nomes, mas eu gostaria de colocá-los primeiro na Tua presença. Não pensemos humanamente em parentes, em amigos, colegas ou pessoas que nós achamos interessantes. Mas coloquemos diante de Deus, para que o Senhor possa estar esclarecendo a igreja dele, para que venhamos escolher as pessoas que o Senhor tem preparado, para que nós possamos ter lideranças, uma liderança cada vez mais perto, mais próxima, mais fiel ao Senhor. Como nós já falamos na nossa pastoral de manhã, nós não estamos à procura de oficiais perfeitos, nós estamos à procura de oficiais exemplares. Perfeito, só Deus. Mas precisamos ser exemplo. Vamos orar? Deus de amor, o Senhor que sonda nos conhece, sabe de todas as nossas limitações e imperfeições. O Senhor sabe, amado Deus, como nós necessitamos da Tua graça, misericórdia e bondade. E como líderes da Tua igreja, nós, amado Deus, pedimos a Tua bênção, para que sejamos cada vez mais servos dedicados ao Senhor. Esteja abençoando, amado Deus, aqueles que têm essa missão maravilhosa de estarem à frente, Pai, do Teu corpo. Mas nos conscientizem também da responsabilidade de estarmos apresentando a igreja diretamente ao Senhor. Esteja abençoando a Tua igreja, para que esteja, amado Deus, de forma consciente, escolhendo, amado Deus, aqueles que o Senhor já tem preparado. E que possamos fazer com bastante piedade, com bastante convicção e certeza de que estamos, em primeiro lugar, buscando a Tua aprovação. Livra-nos de qualquer influência humana ou tendência que não venha dos altos céus, de estarmos fazendo qualquer tipo de política ou qualquer tipo de ação que não corresponda à ação do Teu Espírito Santo. Que possamos orar, que possamos buscar, que possamos, amado Deus, estarmos diante do Senhor, tendo a convicção de que o Senhor estará revelando, através da escolha na Assembleia, aqueles que o Senhor já tem preparado. Abençoa, amado Deus, o Teu povo, e esteja, amado Deus, sustentando também a vida dos Teus oficiais, para que, amado Deus, seja sendo reeleito ou não, tenhamos a convicção de continuamos servos do Senhor, e que a obra do Senhor continuará a ser feita. Por isso, louvado seja o Teu nome. Mas caso o Senhor também queira indicar as pessoas que poderão ser reeleitas, que não venham se ensoberbecer, achando que foram reeleitas por mérito próprio pessoal, muito pelo contrário, sem dúvida sempre será a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos as Tuas bênçãos e nos abençoe quando estaremos também passando para o momento da ceia do Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos, oramos e pedimos. Amém.